Oi, gente, estamos de volta com o nosso Pode Pai, Pode Filho, Pode Pai que sou eu. Pode filho que sou eu, Ale. Bom, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu queria mais uma vez falar da Zapping, que é a maneira mais inteligente de você ver TV. É só acessar zapping.com.br, Zapping com 2 P's, e aí você escolhe o seu pacote. Escolhendo o pacote full, você vai ter os melhores campeonatos de esportes do mundo, você vai ter os melhores canais de jornalismo do mundo e também do Brasil, e você vai ter também os melhores canais de entretenimento. É só acessar zapping.com.br. Aí você vai navegar, você vai ter uma semana de degustação no pacote full, você vai ver o modo turbo, onde a sua imagem vai melhorar bastante. Na Zapping, o seu vizinho nunca vai gritar gol antes de você, além de você ter grandes campeonatos no Zapping Sports, tem o melhor do hipismo, tem muito automobilismo, tem o melhor do motocross, você tem também o rei e rainha da quadra e vem aí também o Mundial de Handball. Tudo isso na Zapping, zapping.com.br. Como a gente diz, nossa programação, sua paixão. O nosso convidado de hoje é presidente do Vila Nova, aqui de Goiás. Nós estamos gravando mais uma vez na CP Marketing Digital, aqui em Goiânia. Eu estou falando do Hugo Jorge Bravo, que é o presidente do Vila Nova há 5 anos. O Vila Nova que está na luta para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai colocar esse programa no ar na semana do clássico contra o Goiás. O Vila Nova luta aí entre os 5, entre os 6, eu não sei o resultado ainda do jogo entre Sport e Ceará que vai acontecer, mas o Vila Nova, nesse momento, é o 5º colocado e tem um clássico com o Goiás no final de semana. Hugo, é um prazer ter você aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento do Vila Nova. O Vila Nova que já teve mais tranquilo com relação à classificação e agora está na 5ª colocação, fora da zona de classificação, e na cabeça do torcedor sempre vem eu acho que do torcedor e da cabeça de todo mundo que gosta do Vila Nova, sempre vem aquela história do ano passado, que o Vila estava com a classificação na mão e acabou perdendo na última rodada. Um abraço, Hugo. Obrigado. Primeiro agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, né? E dizer que para mim é uma honra estar A honra é nossa. compartilhando esse momento aí com vocês aí. Até vou te pedir para corrigir a Vila Nova de Goiânia, né? Não de Goiás, né? Eu falei Vila Nova, Vila Nova de Goiás, né? Não de Goiânia. Por que você fala Não, isso? vamos... Melhor deixar como sendo de Goiânia do que... Porque... Ah, entendi. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Entendeu? Agora eu entendi. Tá Então, certo. assim, Vila Nova de Goiânia. Vila Nova do Estado, né? Tá dos certo. goianos, né? Tá certo, tá certo. Agora caiu a ficha. Mas brincadeiras à parte, né? Acho que tranquilo nós nunca tivemos, né? No campeonato. Não tem esse senso de tranquilidade. Futebol não permite isso, né? Ano passado, assim como você bem disse aí, a gente tava nessa rodada aí em 7º, 8º. Depois a gente conseguiu dar aquela guinada e fomos para aquele último jogo, dependendo só da gente, e a coisa não deu certo. Então, a gente não vê, vamos dizer assim, nada com tranquilidade, né? A bola você tem tranquilidade depois que você conquistou o objetivo. E a gente tem passado aí por esse desequilíbrio de performance dentro de casa, fora de casa. A gente precisa achar urgentemente esse ponto de equilíbrio para a gente continuar buscando por esse tão sonhado acesso. O Vila Nova, nesse momento em casa, são 10 ou 11 vitórias? É por aí, é 10 ou 11. E tem 2 vitórias fora São 11 de vitórias, casa. acho que nós estamos com 13, né? Então, então são 11 vitórias em casa Melhor... e 2 vitórias fora de casa. É o melhor mandante. Melhor mandante, acho, de todas as divisões do país, né? Então, assim, só que nós somos hoje a 17ª pior defesa e acho que o 15º ou 16º... Esse é um ponto diferente do ano passado, Isso, né? O ano passado tinha uma defesa que sempre estava entre as melhores, né? Nós fomos a melhor defesa durante quase todo o campeonato do ano passado. E essa competição acaba que ela exige muito isso, né? Você vê o próprio Novo Horizontino aí, ele é a prova de que é uma competição que ela se pauta muito pelo equilíbrio, pela competitividade, por não tomar gol, né? Então,
Nesse ponto a gente não conseguiu um ajuste, infelizmente. Algumas peças que a gente trouxe ali para o setor defensivo, que no início do ano foi aplaudido e comemorado por muitos, infelizmente não encaixaram e a gente sofreu. Hoje a gente tem para falar a verdade, o futebol brasileiro hoje, né, Theo? Tá difícil você achar jogador, cara. Então, a gente tá buscando aí incansavelmente ainda achar esse equilíbrio defensivo. Último jogo, nós sofremos esse gol no último minuto, né? Contra o Mirassol. Mas assim, demonstrou ali já ter uma consistência defensiva um pouco diferente dos outros jogos. Então é isso que a gente acredita e é isso que a gente precisa melhorar para a gente conquistar o objetivo. O Luizinho Lopes, nesse momento, corre risco? O técnico do Vila Nova? Não existe. Eu sempre costumo dizer, futebol, a sobrevida do treinador é resultado. À medida que às vezes não tem resultado, chega num ponto que às vezes você vai ter que chegar, criar um fato novo. É um grande treinador, tem a nossa confiança, mas o futebol, você não consegue garantir nada a ninguém, né? Então, isso aqui não é um serviço público, né? Não tem como você garantir estabilidade. A gente confia no treinador, é um jovem treinador, tá passando também por esse momento aí pela primeira vez, e nós estamos muito envolvidos aí para que tudo dê certo, respaldando de todas as formas possíveis para que a gente conquiste esse objetivo. Você quer falar mais Vila Nova atual ou posso falar? Não, deixa eu falar um pouquinho do Vila Nova Tá, atual, ainda, porque a gente tem o clássico no domingo, né? Na Serrinha, na casa do Goiás, a gente tem o maior clássico do Centro-Oeste, Vila Nova e Goiás. O Vila Nova na Série B, se eu não me engano, são 10 anos que não perde para a equipe do Goiás. É um clássico que ele já tem um peso, mas é um clássico onde o Vila Nova tem uma campanha muito melhor do que a do Goiás. Eu sou torcedor do Goiás, mas digo isso, tem um time melhor do que o time do Goiás. E eu vejo o Vila Nova com possibilidade de vitória, mas joga fora. E o Vila Nova tem esse problema de jogar fora. Você encara esse jogo como realmente uma decisão? Se perder, aí a situação complicou? Cara, se ganhar, cresce? Olha só, o clássico ele é um campeonato à parte, né? O primeiro ponto que a gente tem que colocar é isso, é um clássico, é um jogo, lógico que quem recebe o adversário em seus domínios, ele leva uma certa vantagem, porque é uma atmosfera totalmente diferente de um jogo normal, né? Mas ele é um jogo muito importante para nós no campeonato. Nós estamos com a margem de erro praticamente zero. Nós estamos falando aí de 8 jogos, ainda falta para atingir os 64 ali, ou 63, são 5 vitórias e 2 empates, ou 6 vitórias, ou seja, sua margem de poder perder tá indo pro rally. Nós sabemos o quanto é difícil pontuar nessa reta final. Vencer uma partida é difícil. Às vezes as pessoas, elas têm uma interpretação de que ganhar é algo simples. Não, ganhar não é simples. Não tem nada simples. Do outro lado tem 11 profissionais buscando o mesmo objetivo. Então, é um jogo muito importante e lógico que um resultado negativo, ele diminui consideravelmente as nossas chances de acesso. Mas como eu até disse, ano passado, nessa mesma reta, nós estávamos desenganados e conseguimos ali dar um sprint na reta final e infelizmente, vamos dizer, como diz aquele velho ditado, morremos na praia. Mas nós vamos continuar, vamos dizer, perseguindo esse objetivo. Bom, tem bicho especial no domingo? Cara, essa reta final... Teve uma entrevista outro dia que eu achei até... Eu sou muito claro. Achei até você meio arrogante. Assim, arrogante? Se tiver alguém que te vai dar um bicho X, ele dá mais. Não é arrogante, não. É a condição. Pode fazer. É um trenzinho que a gente gosta, ele sempre gostou dentro do Vila, é do bichinho. Então, assim, isso aí não é arrogância. Sempre no clássico, esquece esse clássico, mas sempre no clássico teve um bicho a mais. Tem um bicho diferenciadinho, tem que ter Então, nesse vai ser mais diferenciado ainda. Cara, esse vai ser um bicho tão bom quanto foi o do Mirassol, tão bom quanto foi o do Ceará, por incrível que pareça.
porque a gente entende que esses jogos fora de casa são fundamentais. E a gente sabe que cada pontinho é muito importante. Então, por mais que possa parecer engraçado, eles terão um bicho muito bom, mas assim como foram os outros jogos. Então, quando eu te coloquei, e aí às vezes você fala assim, achei até um pouco. Não, não é arrogante, não é porque isso aí é nosso lá mesmo. Bicho, eu posso não pagar o melhor salário. Isso aí eu não vou ter condição. Nós somos talvez a segunda menor folha do campeonato, mas isso não é muleta para ninguém. Mas um bicho pelo acesso, que aí eu vou ter uma receita que eu posso tirar, ninguém vai pagar mais do que eu. Aí você pode ter certeza, ninguém. E se apresentar, Paga mais. eu pago mais. Por quê? Porque eu vou ter de onde tirar. E isso aí eu não vou perder. Eu posso perder assim, igual a gente perde inúmeros atletas, porque às vezes as pessoas, o torcedor acha que jogador brota, né? Você vai ali, balança um pé de árvore ali e vai cair jogador. Não vai, pô. Jogador é engraçado que ele tem a prateleira. Jogador da Série A, Série A+, Série A-, Série B+, Série B-, assim como é a Série C. E ali acaba que o mercado ele vai pensando. Ele vai pensando. Aí daqui a pouco o A- virou B+, e ele vai pensando. E esses jogadores são limitados e eles são disputados pelos mesmos times, cara. São disputados pelos mesmos times, praticamente. Você pode ver aí, historicamente, e até uma curiosidade, você pegar aí os jogadores aí que subiram clubes aí nos últimos 5, 6 anos, boa parte eles se repetem. Sim. Porque é a prateleira. Então, nessa prateleira, você tá ali no negócio, você tá concorrendo. Tinha um treinador que ele falava o seguinte, quando ia contratar um jogador com mais de 23 anos, ele olhava o retrospecto para ver se ele já tinha rebaixado, estava num time que foi rebaixado, ou estava num time que subiu, ou foi campeão, e isso significava muito para ele. Isso. Aí, esse é o que tem a condição de escolher muito, né? Porque às vezes acaba que, por exemplo, no nosso caso, Não dá para escolher? Não, assim, o mercado, aí você vai ler, coloca, vamos dizer, 5 opções, você vai atrás de 5 atletas, vamos dizer, 5 laterais direitos, vamos dar um exemplo. O lateral direito preferiu ir para o Sport, o outro preferiu ir para o Ceará, o outro preferiu ir para o Mirassol. E aí você vai pegando a reserva técnica, vamos dizer, de mercado. Então, assim, aí quando você vai chegando a um determinado ponto, essas questões aí, você vai ter que passar muito mais pelo processo que nós fazemos hoje. Hoje nós temos um processo no clube de tentar recuperar atleta, de potencializar o atleta. Achei engraçado a entrevista que o Dr. João Bosco deu tempos atrás, o adversário, né, falando assim, falou assim, rapaz, o jogador no Vila parece que ele joga mais do que em outro lugar. E é mais ou Sim. menos isso que é o que a gente faz aqui, cara, por incrível que pareça. É um ambiente muito difícil de jogar. A camisa nossa, ela é uma camisa que pesa bastante pro atleta. Jogar ali não é fácil. Mas a gente busca ali extrair o máximo do que a gente tem. É fazer o melhor dentro das condições que nós temos. Dentro da melhor possibilidade que nós temos. E é isso que a gente tem feito. E, paralelamente a isso, buscando estruturar o clube, porque a gente acredita que a estrutura é a única ferramenta que você tem de melhorar a condição desse atleta, de potencializar ele o máximo da performance que ele é capaz de te dar. E daqui a pouco essa estrutura ela passa a ser um diferencial quando você está ali negociando com os clubes na mesma prateleira. Pô, agora o Vila conseguiu pagar o meu salário? Pô, vamos lá pro Vila, porque o Vila tá estruturadinho, tá bacana. Então, assim, até a gente conversando em off aqui, da questão do Fernando Regis. Sim. Eu acho que o Fernando Regis, o time dele ter vindo era 2 meses atrás. Talvez ele não teria sentido uma mudança tão abrupta igual ele sentiu. Você acha que a estrutura foi fundamental para a saída dele? Não é Naquele Não é momento. que eu vou falar assim, houve ali vamos dizer assim, uma ruptura muito grande. O cara tava jogando em outubro, Tava na Liga dos novembro, Campeões. jogando contra o Real Madrid. Sim. Aí do nada ele desce para jogar com todo respeito aqui, um campeonato goiano contra equipes do interior, com
torcedor na beira do alambrado já xingando o atleta. Eu vi. Ninguém me contou, eu vi. É um vestiário, Entendeu? tudo isso. Né? Então, assim, hoje, por mais que a gente, quando ele chegou, a gente já tinha melhorado muita coisa, mas do período que ele saiu pra cá, a gente já melhorou muito mais. Então, por exemplo, até 90 dias atrás, o atleta apresentava no Oba, fazia ali a academia no Oba e fazia ali um trabalho de força. Mas assim, você não acha que ele foi pro Internacional, né? É diferente, é um clube de Série A e tal, mas assim, também não. A mudança também é grande, né? Se for comparar que ele saiu do. Ele desistiu do Vila por causa da estrutura. Não, mas assim, o que eu tô querendo dizer, eu não tô falando que ele desistiu por causa da estrutura. Uhum. Eu tô Mas falando a estrutura do Vila hoje é uma estrutura que está chegando perto da estrutura de treinamento, está chegando perto da estrutura do Internacional. Sim, então. Por exemplo, eu vou citar uma coisa que a gente quer fazer a reportagem, e estão pedindo autorização lá. Eu estou com o presidente aqui, eu gostaria que o presidente liberasse. Hoje, aquele negócio que o atleta coloca, o GPS. O GPS, hoje o do Vila é o mesmo do Palmeiras. É o mesmo da seleção E brasileira. o do Palmeiras é o melhor que tem, Isso. pelo menos que eu conheço. Pode ser que hoje o United tem um novo. Então é o melhor que tem. Então, assim, o Vila Nova tem isso hoje. É coisa que o Vila Nova não tinha. Mas não é só isso. Eu vou fazer uma leitura para vocês aqui. Por exemplo, até 90 dias atrás, igual eu tô falando, ele fazia uma academia no clube, fazia um trabalho de força, que ele deveria fazer a transferência já no campo de imediato para não perder, para potencializar aquilo. Ele saía de uma academia modesta dentro do clube, que a gente já tinha melhorado ela desde quando a gente assumiu, e entrava dentro de um ônibus. Então, até a parte ergonômica, você já perdia boa parte do trabalho que você fez ali na academia. Você saía ali do Oba ali, pegava a Anhanguera, à direita, no viaduto ali da BR, ali, você pegava a esquerda, o ônibus que ele embalava ali, fala assim, porque tem que ser verdadeiro. Sim. Não é diminuindo, tô falando assim, isso aqui nós estamos mostrando a evolução. Descia ali a Baixada do Jaó ali, embalado, pegava a direita ali na Alex, tá ali para fazer o retorno por cima ali do viaduto. A hora que você subia ali, era tentando encaixar a marcha, a hora que encaixava a marcha, já saiu um tufão de fumaça do ônibus e indo aqui a trem, tipo assim, totalmente diferente, cara. Ia pro coletivo. Ia pro treino. Hoje você tem uma estrutura que eu falo pra você hoje de Série A, cara. Sim. Você tem um recovery top, você consegue fazer todo o ciclo do treinamento num ambiente só, academia gigante, aparelhos de última geração, tudo que tem de melhor. Aí você tem um vestiário que te possibilita ali sauna, banheira quente, banheira de água gelada, um ambiente totalmente diferente. Você consegue alimentar lá dentro do CT. Você tem um restaurante lá também. Isso. Que a gente começou agora, tem uma semana. Então, assim, quando eu falo para você o momento, porque esse momento era o quê? Ele estava vindo no momento de um time que estava dentro do G4, brigando para subir, ou ali fora do G4, mas tem que estar ali vamos dizer, no perereca ali, amigo. O importante é você terminar dentro do G4 no final da 38ª rodada. Então ele viria nesse momento com a estrutura hoje top, que ele poderia já chegar com o carro dele lá e já fazer tudo lá. Hoje um atleta, ele entra no Vila hoje, você pega... Aí tem uns fenômenos, né? Por exemplo, o cara igual o Ralf, ele é o primeiro a chegar. O Ralf, ele mudou a estrutura de funcionamento do clube. Por exemplo, o clube, eu tenho um protocolo ali que a gente gosta de todo mundo chegar ali, os profissionais pelo menos 45 minutos antes da atividade. Certo. Então, por exemplo, a atividade vai começar às 8h30, então o pessoal começa a chegar ali 15 para as 8 horas. E com o Ralf, depois que o Ralf chegou, o pessoal teve que chegar às 7 horas da manhã. Ele chega às 7 horas. Chega às 7 horas. Ele e o PC são as primeiras pessoas Toma a chegar. Toma um café lá. Entendeu? Então, assim, mudou aí. Os profissionais tiveram que chegar antes. Então, hoje um Ralf chega às 7 horas, 7h30 no clube, ele sai de lá 1h da tarde. Ele aproveita hoje no Vila o máximo que a estrutura pode oferecer. Ele vai, aí ele já faz o pré-treino dele ali na academia. Aí ele já suplementa ali, já alimenta, vai pro treino. Aí ele suplementa.
Às vezes ele vai fazer um complemento na academia, aí ele vai para um recovery, hoje ele vai sentar, deitar ali numa banheira, vai tomar uma sauna, vai ver uma TV lá, assistir um pagode, assistir um... Aí depois ele terminar, ele vai lá e vai almoçar no clube, e vai sair do clube 1h da tarde, cara. É totalmente diferente. Então, assim, essa era a estrutura que, por exemplo, hoje, eu tenho certeza que se o Fernando viesse, eu tenho certeza que, vamos dizer assim, aquela mudança abrupta que ele teve já não seria um negócio, ele viria num processo diferente. E às vezes, talvez, e aí eu só tô colocando isso aí para falar um pouco do andamento do clube. São 5 anos que nós estamos, 2 anos com pandemia praticamente. Mas você fala assim que essa mudança de janeiro para cá é por causa do campeonato que vocês estão disputando, Não, ou porque evoluiu mesmo? Não, é porque a gente iniciou as construções tá. setembro do ano passado e estamos na fase final de conclusão, é quase um ano. Nós estamos falando de uma estrutura gigantesca. Esse dinheiro é o dinheiro Que foi veio parte da Liga Forte. Da Liga. Você usou parte para essa estrutura e parte para montar o time. Pagamento de dívida. Pagamento de dívida. Pagamento de Para dívida. montar o time, pouca coisa. Pouca coisa. Por quê, Theo? Vamos dizer. E aí as pessoas não querem enxergar. Atlético e Goiás, eles pegaram mais de 100 milhões, né? Assim, a valoração deles, mais de 100 milhões. A matemática ali foi os últimos 20 anos, a performance em Série A e Série B, e fizeram uma análise objetiva, colocaram o Vila como 38 milhões, o Atlético lá, acho que 110, 120, o Goiás quase 150. Vocês pegaram 38? Não, nós não pegamos. Aí eu vou te falar. Pegaríamos se a gente vendesse os 20% dos direitos comerciais do clube durante 50 anos. Certo. E aí nós estamos optando em fazer somente 10%. Quer dizer que vocês abriram mão de 10%. Vamos abrir mão de 10%, vamos pegar em torno, ao longo de todo o processo, em torno de 18 milhões. Vamos ter gasto ali em torno de 10, 12 no CT. O restante pagamento de dívida e uma coisinha ou outra foi pro clube, de uma forma geral, né? Então, acho que o Goiás, pelo menos, tinha se posicionado em que não abriria mão de vender os 20%. E por que a gente tem optado e está nesse direcionamento de fazer isso aqui é a primeira mão para você. De não comprar, não vender os 20%. Aí o torcedor vai, 18 milhões. Cara, nós estamos vendendo 10% todos os direitos econômicos do clube durante 50 anos por 19 milhões, ao passo que o Atlético está vendendo por 60 e o Goiás por 70, 80. Então, assim, a gente entende que é uma desproporção muito grande. Muito grande. Justa pela valoração que foi, mas hoje, por exemplo, vou dar um exemplo. E a gente deu essa resposta 20 dias atrás. Então, você sairia ali vamos dizer, se a gente sobe, de cara, a gente perderia aí em torno de 5, 6 milhões. Porque você sair com uma arrecadação de 60 milhões, né? Certo. Então, você já perderia 6 por 18. Certo. Você entendeu? Então, você ficaria com 12, um negócio que você adiantou 10% durante 50 anos. Se eu estivesse pensando na nossa gestão, perfeito. Cara, quem não quer? E todo mundo pensou a mais? Isso. Todo mundo entendeu? Quem quer não quer? Mas aqui eu falo para o senhor tranquilo, a nossa gestão, e quando eu informei isso aí para algumas pessoas, todos foram unânimes. Cara, vamos ficar só com os 10%. Eu acho que você está pensando grande. Eu estou pensando no Vila. Eu acho que você está pensando... eu acho que esse valor que eles colocaram por 50 anos, para o Goiás, para o Atlético, eu acho pouco. Eu acho pouco. E outra coisa também que eu comentei isso aqui fora, eu vou comentar pela primeira vez aqui. Eu acho pouco o valor que foi a Liga Forte vendeu os direitos dela. Por que eu acho pouco? Eu acho que você não tinha que vender para uma televisão aberta apenas. Você tinha que vender para 3. Não, mas você tinha que vender para... Porque nos Estados Unidos é assim. A NBA é fatiada para 3, a NFL é fatiada para 3. Mas olha só, são coisas diferentes. Não é a negociação dos direitos comerciais que nós estamos tratando. Nós estamos falando do investidor que veio cá e comprou. Certo. Mas a negociação dos direitos, vamos dizer, dos direitos comerciais está sendo feito. E vai ser feito dessa forma. Mas a aberta vai ser só uma. Não, mas eles já venderam exclusivo para a aberta. Não, mas eles estão em todo um processo aí, muito bem pensado. Eu tenho muitas dúvidas se no final vai falar assim,
Ô, legal, vamos ganhar mais do que a gente ganhava, por exemplo, times de Série A. Esse é um outro ponto que daqui a pouco, deixa eu ler fazer a pergunta, eu quero falar de Série B. Time de Série A. Eu tenho muitas dúvidas que o Atlético, vamos supor que o Atlético fique na Série A, coisa que eu não acredito, vamos supor que fique. Ele vai ganhar menos do que ele ganharia na Globo, com a Liga Forte. Ele vai ganhar menos. Pode. E ainda não saiu o pay-per-view, que o pay-per-view é fundamental. Mas a matemática hoje não indica para essa situação. Não, vamos aguardar. Vamos aguardar. Tipo assim, ainda tem muita coisa, o processo ainda tá em andamento, tem algumas situações, por exemplo, a partir do momento que os clubes paulistas vierem de fato para a Liga Forte, você vira um bloco muito mais pujante, né? Mas duas negociações já estão sendo feitas, mas a Record já está pagando X. Mas aí a Cazé já está pagando X. Mas já tem ali os gatilhos, sabe? né? O YouTube já está pagando X. Mas tem os gatilhos. Sabe? A partir do momento que vier o fulano e o ciclano, tem as diferenciações. Sabe? Diga lá, Lê. Você vai falar de coisa mais atual ainda? Não, eu vou falar de futebol, mas pode perguntar, porque senão você não fala nada. Não, se você me der pelo menos uns vai lá pra eu falar, né? Vai lá. Continuar. Não, pode ir lá, vai nessa. Eu queria falar um pouco de torcida, porque, dando uma lida na sua história, você fez parte da TEV, né? Do Esquadrão. E você era muito envolvido? Como que era? Quando era mais novo, a gente gostava bastante, né? Era um outro momento, né? Era um outro momento que eu digo assim, o contexto de violência era um contexto menor. Você vê, coisa mais difícil do mundo, eu até brinco, você vê um cara fumando maconha no estádio. Era a coisa mais difícil. Eu, como torcedor, nunca vi. Como jornalista, sim. Entendeu? Como torcedor, nunca vi. Então, assim, e a gente vê com o passar do tempo que as coisas foram mudando. E, na época, era a oportunidade que eu tinha de acompanhar o clube. Meu pai tinha desgostado de futebol depois daquele Atlético Mineiro e Flamengo aqui em Goiânia. Sim, e tinha feito uma promessa que nunca mais voltava no estádio. Era Flamengo ou Atlético Mineiro? Nenhum dos dois, foi para assistir o jogo. Porque era um evento, né? Sim. Era um evento. Ele foi para assistir o jogo. Ele foi para assistir o jogo e o que o Wright na época fez, como que um estádio com 75 mil pessoas, um jogo acaba com 10, 15 minutos do primeiro tempo. Ele expulsou um monte de gente. Entendeu? Então, assim, é uma farandulagem. Se sente um verdadeiro idiota dentro do circo, né? E aí, meu avô vilanovense, meu pai não ia, então ali você tinha, ali na época, a oportunidade de assistir um jogo fora, de acompanhar isso. Por causa ela te proporciona isso, o movimento organizado, ele te proporciona isso. Você ir pro jogo com outras pessoas, você não ir sozinho. Eu ia de ônibus, descia ali na Praça do Ratinho ali, descia a pé pro Serra Dourada. Eu fazia. E voltava a pé. Eu morava ali perto, eu ia a pé também. É um movimento que você fazer sozinho, ele é um movimento que não é tão simples. Então, por exemplo, você vai se associando a pessoas e aí, você vê, eu nunca fumei, cara. Nunca fumei um cigarro, nem de bebida alcoólica eu gosto, nunca, não sei nem o que é ficar bêbado na minha vida. Então, assim, só que eu sempre fui um cara muito apaixonado e ali acaba que você, e eu sempre tive essa vontade, senso de poder estar participando, ajudando o Vila. Se eu achava que cantar 90 minutos ia ajudar o Vila a fazer um gol, eu ia cantar 110 minutos, entendeu? Então, era mais ou menos isso. E a gente vê que as coisas elas foram mudando a rota, entendeu? Por exemplo, tem tantas boas pessoas que participaram comigo que hoje são advogados, são... Você formou em... Fiz direito. Você fez direito, Fiz direito. Mas assim, a relação que a torcida organizada... Que a torcida organizada normalmente cobra o clube, né? Assim, a relação da torcida com as pessoas, os dirigentes do Vila, na época que você era da torcida, com hoje que você tá do outro lado... Eu não tinha... Como eu não era ali propriamente ali o presidente da torcida, essas coisas, eu não tinha... Mas naquela época não tinha muito essa cobrança direta, não, Hugo. Na verdade, a torcida torcia, não tinha igual na hoje. Na verdade, hoje é o seguinte, cara, hoje você pega a rede social, hoje você não tem distância mais do torcedor, de um badeco de 15 anos de idade, ele ofende
vamos dizer, o presidente do clube hoje num caminho muito rápido. A rede social, ela proporciona isso. O cara vai ali no Instagram e... Cara, eu sou da época de... Tipo assim, eu queria ter acesso à notícia do Vila, eu tinha que ficar... Ficar ouvindo rádio. No radinho, Ficar cara. ouvindo rádio. Apaixonado. Não, mas Ficar vira e ouvindo mexe, você vê assim, que os jogadores se reuniram pra escutar a torcida organizada, a torcida organizada, Tipo assim, sabe? em Tem uns determinado... negócios assim. Cara, eu já abri Isso pra naquela torcida. época era raríssimo Ah, é? acontecer, raríssimo. Ah, Hoje, em determinados momentos, nós temos um bom diálogo. uhum. Eu acho que isso é fundamental. Você tem que ter um bom diálogo com todos os segmentos que vão estar contigo nessa empreitada. Nós temos um bom diálogo com a torcida organizada, com os outros movimentos do clube. Tem lá o movimento dos pacificadores, tem outros grupos de WhatsApp. Tem as pessoas que se juntaram ali em grupos de WhatsApp, sócios torcedores. Então eu penso que é importante você manter um bom diálogo. Porém, nunca esquecer que em determinados momentos você tem que tomar a decisão. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico aqui. Em 2022, nós estávamos passando por um momento crítico, muito crítico no campeonato. O presidente da torcida fez contato comigo. Eu só quero ir reunir para a gente falar com os jogadores. Falei, cara, se for um movimento, vamos dizer assim, respeitoso, não tem problema nenhum. Prepara os jogadores, vocês vão receber. Não quero, vamos dizer, algo que passe do limite. Uhum. E às vezes isso aí também é até uma coisa boa, até para dar uma extravasada também. Vamos dizer, a torcida ter um momento dela também extravasar. E ouvir também, às vezes, por parte do jogador. E o jogador também se sentir cobrado. Faz parte também. E aí, em determinado momento, nós abrimos. O torcedor foi lá. Foi de forma respeitosa, igual nós. Ficou um clima, lógico que bem intencionado, né? Vai ser só crítica, mas não vai ter ofensa nem nada. Assim, vai ser... pedimos ali respeito, mas fica um ambiente tensionado. Sim. Você pega ali. Aí eu pedi para limitar um pouco as pessoas, porque senão vira. Às vezes tem que ter as pessoas preparadas para aquele momento. Aí não pode ser tantas. Falei para o presidente da torcida. E eles fizeram outras vezes também. Não muitas, mas outras vezes também. Falei, cara, pega ali, escolhe umas 30 pessoas. Fala para eles evitar a imagem. Não, aí é uma coisa que tem que ser muito bem conversada. E se eles cumprirem. Porque o cara tá indo lá para aparecer ou para conversar? Sim. Então, assim, proibir imagens. E lá eles cobraram de forma muito incisiva e até para mim que mandasse, inclusive, 2 atletas embora. E os atletas lá? E assim, não direcionou na hora, mas depois em off chegaram em mim e falaram assim, ó, tinha que mandar embora o Wagner e o Donato. Falei, cara, eu não vou mandar porque eles são peças importantes. E eu preciso que vocês abracem a ideia. Se eu tivesse feito o que eles tivessem mandado, não tô falando assim, a gente erra e a gente acerta. Às vezes nós vamos errar mais do que acertar. Mas naquele momento, se eu tivesse feito o que eles tinham pedido, pleiteado, eu falo para você que nós tínhamos caído. Porque depois o Wagner e o Donato foram peças fundamentais numa reconstrução ali, num momento de reajuste. Mas essa visão a gente tem por quê? Porque a gente tá ali dentro. Sim. A gente tem o feeling, você sabe que o cara é comprometido, que o cara tá trabalhando, que às vezes o cara tá errando, não é porque quer, às vezes tem uma limitação, mas às vezes ele tá passando por uma má fase, mas às vezes o cara é comprometido, ele exerce um poder de liderança e mobilização, que às vezes quem tá de fora não enxerga. Então, a convicção ela tem que ser pautada de dentro para fora, não de fora para dentro, senão você perde a mão. Lógico que alguma ou outra medida, por exemplo, teve um treinador, vou me reservar no direito de não falar o nome, porque é uma pessoa honesta, foi honesto comigo, mas assim, que foi um pedido de todo mundo da torcida, cara, e tipo assim, eu falei, cara, vamos trazer, todo mundo pede. Eu já tinha uma certa restrição, porque eu já tinha algumas informações que ele era um cara muito fechado, não gostava de compartilhar, conversar com outras pessoas da comissão. Mas aí eu falei, cara, vamos trazer isso aí pra gente ver, às vezes o cara dá certo. E deu? Não deu. Então, assim, foi tudo isso que eu pensei, assim como trouxemos outros treinadores, que a gente tinha uma
expectativa boa e as coisas não fluíram. Então, o que eu quero dizer? Eu acho que nesse processo, onde todos querem o mesmo objetivo, que é ver o clube bem, eu acho que você tem que se relacionar. Tem que se relacionar, tem que ouvir. São todos partícipes de um processo. Agora, você tem um lado também, né, Hugo? Você é não sei se eu posso chamar dessa forma, você é um comandante da polícia. Você é um militar. Sim. Então você já é polícia, você já impõe um respeito como polícia e você foi treinado para isso, né? Eu acho que isso te ajuda também a uma certa distância com o Isso aí torcedor ajuda. ou quem quer te perturbar, né? É lógico que, vamos dizer assim, o cara que quer te encher o saco, ele vai te encher o saco te mandando uma mensagem, número fake, vai ficar aí atrás de fake em negócio. Mas assim, lógico que nós temos que ser bem realistas. O que ele fala pra mim não é o que ele falaria pra uma pessoa que não tivesse a história. Mas a gente também tem que se posicionar. Por exemplo, eu gosto de deixar até essa parte profissional caminhar de forma bem independente. Eu não misturo e as coisas assim, apesar de eu não misturar, eu sou um major de polícia. As coisas não misturam. Por exemplo, uns 3 anos atrás, uma torcida que tinha sido extinta queria retornar para o estádio. E eu falei para a pessoa que me procurou, falei assim, que é aquela extinta Sangue Colorado, só dava trabalho para nós. Que eu acho que aí, muito desses problemas que acontecem hoje dentro de estádio, e aí parte às vezes até de falta de um pouco de posicionamento do clube. O diretor, o antigo diretor da torcida, que eu nem me recordo, falou assim, ó, eu tô comunicando que nós vamos voltar para os jogos do Vila. Aí eu falei assim, então eu tô te comunicando que vocês não são reconhecidos pelo clube, que é a única torcida organizada que hoje a gente reconhece do clube, é a torcida Esquadrão Vilanovense. Que é uma torcida que hoje ela tem um bom relacionamento, vamos dizer, bom assim, já conhece os protocolos junto do BEP. Sim, o BEP é a polícia, entendeu? é a polícia que cuida dessas coisas. Ela tem um presidente hoje que é um cara que a gente conhece e sabe que ele é um cara que respeita as autoridades. E aí esse camarada chegou e falou assim, ô presidente, eu tô só avisando que nós vamos voltar e você não manda no clube. Falou pra mim. Falei assim, então agora eu tô te avisando que até o momento eu falei pra você como presidente do clube. E se você quiser resolver da forma como você quiser, eu tô à sua disposição. E você não entra. Sua torcida não entra. Enquanto eu estiver lá, não tem 2 torcidas. Entendeu? Mas como é que o cara vira o presidente do clube e fala assim... Entendeu? Então assim, mas hoje, por exemplo... Não, mas hoje é porque é uma fragilidade que... Você pode ver, cara. Não é só o Vila. Quantos outros clubes aí do país, grandes clubes, que tem ali 2, 3 torcidas, sim, que os caras brigam entre eles porque tem a série de interesses envolvidos, cara. Sim, sim. Série de interesses. A grande maioria. Entendeu? O cara brigar. Então, assim, eu não vou admitir isso. Agora, por exemplo, se eu não tivesse o respaldo, lógico, da minha... Não é que a minha profissão vai me respaldar nisso, mas a minha formação, ela me permite. Entendeu? Você tem alguma relação com o BEP? Cara... Como major? Não, como major, vamos dizer assim, em relação ao Vila Nova, zero. Nada. Zero. Tanto que eu nem trato. Todas as demandas atinentes a jogo que tem o envolvimento do BEP, eu peço para a administradora do clube fazer. Aí fica, às vezes, um ou outro. Cara, é zero, não misturo. Sou um cara, vamos dizer assim, totalmente sistemático. Não misturo. Mas a gente é também um militar. Sim. Entendeu? Aliás, em cima disso... Você quer perguntar alguma coisa? Não, então, você vai falar da Operação Penalidade. Isso. É isso que eu queria falar. Que pra muita gente que tá assistindo a gente, teve um momento que saiu bastante, que você foi o estopim ali pra
começar... Você denunciou. Você denunciou. Foi a primeira pessoa que denunciou. A penalidade máxima. E assim, quando a gente... Que é com relação à armação de resultados. De apostas ou esportivas, né? O aliciamento de jogadores para... das apostas esportivas. De jogadores, não tem nada a ver com as casas de apostas. Aí... Casa de aposta é uma outra história que a gente poderia discutir outras coisas, mas não isso. Quando a gente vê que você você tá no COD agora, né? Não sei se você já tá. Comandante do Batalhão de Divisa. Na época eu era comandante do Companhia de Policiamento Especializado, que pegava 6 cidades aqui do interior da região metropolitana: Aparecida, Senador Canedo, Hidrolândia. Aí a primeira coisa que a gente pensa assim, que pode ter alguma coisa... que eu penso que até hoje eu ia te perguntar, né? Quando você vê isso, você pensa assim, será que isso era já uma coisa que dava para alguns dirigentes de clubes saberem que estava rolando, e aí na hora que caiu na sua mão por você ser alguém que é da lei, né, que assim, tem uma proatividade maior para esse tipo de coisa, você pegou e denunciou? Não, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Que muita gente sabe buchicho e porque prefere ficar omisso. Você falou que... Eu tenho até um ex-presidente aí de um clube aí que é também um colega de profissão, porém de outra corporação. Da polícia. Assim, que é policial também. Falou, pô, aqui eu também achei. Falei, cara, então por que você não tocou? Entendeu? Agora, você pensou 2 vezes? Não, penso nem meia vez. Você pegou, caiu na tua mão... Pau na muleira. E foi rápido? Ou foi uma investigação que você demorou um tempo? Foi rápido. Juntamos ali as provas ali... E fizemos um relatório, entregamos. O grande... Assim, a gente teve ali a iniciativa de ir e as coisas foram casando pela expertise nossa também de polícia. De polícia, ter trabalhado ali na atividade de inteligência também. Sim. A gente conseguiu materializar ali alguns documentos que serviram como prova. Mas, assim, a condução por parte do GAECO, doutor Sesconeto, foi um negócio irretocável. Se ele não tivesse comprado essa história, de repente podia morrer ali. Morria ali. Mas assim, se ele não fosse, eu ia insistir um pouquinho. Aí ia outra. Você chegou a falar com o atleta? Falei depois. Depois que estourou, você chegou a falar Não, antes de estourar. Eu peguei até aqui, foi o tal de Bruno Lopes de Moura, que era o apostador que estava ameaçando o Romário. Isso. E aí então, você falou pelo WhatsApp com esse Bruno, né? Uhum. Pra pegar a informação e tal. E eu vi que você falou assim, que tinha gente do PCC que tava... ele... São Paulo, aí ficava... Vendeu Cara, na verdade, é o seguinte, vamos fazer um parênteses aí. Hoje, essas facções, elas estão em tudo. Uhum. Política, política, judiciário, tudo. Judiciário, vamos dizer, tudo. Dentro vamos dizer, das instituições. Hoje, por exemplo, garimpo. Tem as facções. Hoje você pega as faixas de fronteira, um avanço gigante do domínio das facções na questão do descaminho, contrabando, cigarro, eletrônico, cabelo. Então, assim, cabelo, hoje você fazer aí importar cabelo ali é uma das coisas hoje que dá dinheiro. E o objetivo é o quê? Estar envolvido em atividades lucrativas. É besteira você pensar que achar que o posto de combustíveis, lava-jato, faculdades, transporte em São Paulo. Faculdade também. Transporte curso de medicina, vender vaga. Então, assim, né? Cara, é negócio. Nós estamos falando crime organizado. Crime organizado. Os caras vão se organizar, lavagem de dinheiro, vão montar as atividades listas para organizar tudo isso. Então, achar que hoje que o crime organizado está ali só fazendo, vamos dizer assim, proteção de boca de fumo, de preocupar, né? Esquece. A coisa é muito maior do que isso. E outra coisa que eu te pergunto agora, você acha que continua?
tendo esse tipo de... Eu acho que assim... gente envolvida, não vou falar só jogador, mas gente envolvida com esporte, você acha que continua? Eu acho que isso aí deu uma freada, mas você tem que estar vigilante, tanto que esse ano teve já algumas prisões, né? Sim. Então, assim, vai ter. Então, acho que assim... Eu vejo alguns lances que eu duvido muito, às vezes. Mas aí é o seguinte, é também um efeito que isso aí gerou, porque aí Sim. você começa a ver um lance bizarro às vezes Eu vejo um jogador sendo expulso com 1 minuto de jogo. Mas às vezes não tem nada a ver. Bicho. Agora, assim, o que eu penso que foi o diferencial, cara, de tudo isso? Cara, ninguém imaginava que tava na Série B ou na Série A, cara. Sim, sim. Entendeu? Então, eu vou te falar. Se a gente não tivesse... Se não tivesse dado esse... Está na Premier League, de repente, né? Então, assim, mas assim... E você sabe que foi tudo daqui, né? O indicativo... A partir daqui... o indicativo daqui chegou lá. Eu não sei se poucas pessoas, eu acho, sabem disso. Eu não sabia. Isso. Mas porque lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, tem os órgãos que ficam observando. Eu pensei que eram esses órgãos. Não, mas assim... Teve algo que saiu daqui do GAECO. Teve algo que saiu do GAECO. É mesmo, é? Sério. Dentro dessa investigação, acharam uma ponta lá e daí foi. Só que aí, até então, cara, você não imaginava em Série B e Série A. Não. E chegou. Então, que eu acho que foi o grande lance do negócio. Tinha muita gente que estava envolvida que estava achando que aquilo não era nem crime. Sim. Entendeu? O cara achava que tomar um amarelo não era crime, não era manipulação de jogador. O cara entrava no esquema e falava assim, não, eu tô bonitão aqui, não, mas não tô cometendo crime, eu não tô prejudicando meu time. Então, assim, eu acho que o efeito, vamos dizer assim, entre aspas, pedagógico foi interessante, porque, paz, vou te falar, nós estávamos, Theo, fala um negócio, cara, se esse trem não acontecer, se tivesse acontecendo, cara, tava completamente viciado a Série B e a Série A, cara. Completamente, eu afirmo categoricamente. Por quê? Cara, tava sendo um dinheiro muito fácil. O aliciado já tava virando aliciador. Sim. Entendeu? Eu ganhei 30 mil aqui. Já falava pro companheiro. Nesse caso aí, inclusive, foi um negócio que parece que o Romário ele não conseguiu levar o cartão e aí ele pegou e tava tentando achar a galera pra cobrir ele. Mas assim, quando você pega, cara, outras pessoas envolvidas, cara de Série A, cara. Cara que jogou em grandes clubes. E cara que achava que tava fazendo um negócio que não era ilegal. Porque não estava manipulando. A gente tem agora 2 que são suspeitos, né? Vamos colocar assim, suspeitos de seleção brasileira, gente. Entendeu? Então assim, E outra coisa, eu fico pensando assim, o que deu na cabeça desse Bruno aí? Eu não sei se é porque ele era do PCC, mas o cara foi cobrar o jogador, e aí aí você pegou e falou assim, você foi meio que... boi de piranha ali, pra falar, não, vou resolver aqui com você, né? Pra pegar informação. O cara foi te cobrar, assim, o cara... cobrou de mim um posicionamento. E você sendo o cara da polícia ali... Eu não sei nem se ele pesquisou, não sei nem se ele sabia. Nossa, mas cara doido. Mas assim, igual eu tô te falando, o negócio tava tão vulgarizado... Que era normal. Que era normal, né? Tá vulgarizado, Theo. Então, por exemplo, o que teria acontecido, vamos dizer, nesses últimos 2 anos, cara? O que poderia ter acontecido nesses 2 anos? Sim. Cara, e o passado? Completamente contaminado. Pois é, você tá com 40, né? Isso. O Oscar Godoy, que foi um grande hábito, trabalhei com o Godoy muito tempo, e o Godoy doido da cabeça. O Godoy, ele virava e falava assim, cara, eu já fui vendido para 2 times. E não sabia. Né? Que eles, de repente, ia ter um Atlético e Vila Nova, e chegava alguém, e ele falou que chegava alguém, logo que ele descia no aeroporto, falava assim, ô Godoy, é o seguinte, cara, eu sou do Atlético, e se você ajudar a gente aí no jogo, 20 mil. Aí ele, vai se danar, não sei o que, embora. E depois passava outro, falava assim, eu sou do Vila Nova, e se você ajudar a gente aqui, 20 mil. Aí ele falou assim, eu tenho certeza que aquele cara tava levando o dinheiro do time. Rapaz, eu escutei um... Eu tenho certeza que assim, aí o cara fala, compramos, hein, tá tudo certo, porque o cara ganhou dinheiro do clube. Rapaz, esses dias pra trás eu tava conversando com um cara, foi até dirigente do Vila, ele contando uns negócios assim, engraçados, rapaz. Por que acontece?
nesse meio aí é muito cara também vendendo o jogo sem vender. É exatamente isso. Entendeu? O cara nem. Isso. Só que aí, esse ex-diretor falou um negócio pra mim engraçado, que aí ele tinha que combinar uma ação. Por exemplo, quando o juiz entrasse no campo, ele puxasse assim, tipo, a rede ali 3 vezes. Aí ele sabia. Ou então pegar na bandeirinha, ele fazer alguma coisa. Pra ter a prova que pra ter a prova de que ele tava. Era o aceite dele, entendeu? Porque senão. Então, o que acontece? Aí ele falou que um outro diretor contou pra ele. Isso aí fora do clube. Falou assim, cara, quando você for fazer, faz igual eu aqui. Eu ponho o cara pra entrar em campo. E pra eu saber que ele realmente tá no esquema. Ele vai puxar a Ele bandeirinha. tem que puxar a bandeirinha do escanteio. Ele tem que fazer um sinal que realmente mostra que ele, senão não vou pagar. Você tem ideia do Cara, assim, na época que eu ia para arquibancada e tinham dirigentes famosos no Vila Nova e no Goiás, a gente sabia de algumas coisas que aconteciam, né? A gente sabia que era uma maneira. E era jogador também, né? Jogador que muitas vezes se vendia também, né? Não sei, isso aí a gente nunca tem prova, então a gente não pode falar, mas tinha. Agora, deixa eu voltar a falar de Série B. Espero que você esteja, sinceramente. Me dá só um tempinho pra eu poder falar da crédito policial dele. Vai lá. Não, fala sério. Pode ir lá, vai lá. Você ainda tá na fase de policial, pode continuar. Ele é louco, assim, ele é formado em medicina, tá fazendo jornalismo e é louco com esse negócio de polícia. Eu chego lá em casa e ele tá assistindo esses crime, não sei o quê, americano. Não, disso também, de tudo, né? Eu gosto de política, de coisa de polícia também. Eu vi que você assumiu o comando do COD quando teve todo aquele negócio que eu acho que ainda está sendo investigado, né? Que tiraram o Edson, né? Que era o cara que era o comandante antes de você. Uhum. E aí, assim, é uma coisa que sabe que rola muito no Brasil, né? E como é que você acha que é o processo de, tipo assim, chegar ao ponto de formar um Edson que faz aquilo e as pessoas que estão junto com eles, entendeu? É uma coisa que você acha que vem com o cara antes dele entrar na polícia? Formar o quê? Não entendi. Pode ser mais claro a sua pergunta. Formar, tipo assim, como é que o cara chega ao ponto de que esse caso do Edson foi o caso que eles mataram 2 caras lá no Jaó, né? Não sei, tá sendo investigado. Ser um policial ruim. Não, ser um policial de má formação. Não, vou corrigir. Vamos dizer, eu quero que você fale para mim, seja mais claro na sua pergunta que eu vou te responder. Então, você acha que o cara, para ele chegar e desvirtuar não, é um cara que antes da polícia ele já tem essa sede, assim, ou chega lá... Não, desvirtuar o que você diz? Você fala assim... Você tá colocando a culpa no Edson. Eu não sei se ele já foi julgado ou não, mas... Vamos lá. Primeiro que o Coronel Edson não tem nada a ver com a ocorrência em si. Ele não estava lá. Não, então tem nada a ver, ele era comandante da unidade. E também não cabe a nós falar o que teve na ocorrência. Quem tem que falar da ocorrência é a justiça. Sim. Entendeu? O que eu posso dizer para você em relação... E aí, como eu tô te falando, da ocorrência eu não vou tratar, porque quem tem que tratar é a justiça. E aí ela vai falar das dinâmicas, vai ouvir a versão dos policiais, porque... nós temos que respeitar o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, e às vezes nem tudo que parece é. O que eu posso dizer é que alguns daqueles policiais envolvidos naquela ocorrência que gerou toda essa repercussão trabalharam comigo, dentro da minha viatura. Fizeram, inclusive, um deles um curso de Rotan comigo. E é um cara muito acima da média. É um cara que eu garanto para você que ele fez mais pelos direitos humanos do que qualquer ONG desse país. Qualquer pessoa. Ele já fez mais. Então, como eu te disse, da ocorrência em específico, eu não posso tratar porque agora ela está entregue à justiça e ali os policiais vão ter a oportunidade, no transcorrer do processo, respeitando ali o contraditório e a ampla defesa, se justificarem
E ali a justiça vai falar. Isso aí, o que for. desculpa, isso aí foi o caso que foram 2 pessoas que morreram numa... Numa abordagem no Jaó, né? Isso. Eu E quero eram até já pedir desculpa aqui, que eu achei que esse Edson tava na ocorrência. Não, Isso eu errei, eu ele errei era o falar. comandante da Tá. unidade, uma ocorrência que gerou uma repercussão. E as pessoas eram bandidos, Não, não? falar, é igual eu falo. Quem tem que falar isso agora é a justiça. Sim. É prematuro qualquer tipo de conclusão. Uhum. Eles vão ter que é um grande problema hoje do país. É as pessoas a julgarem sem a pessoa ter ali o devido processo legal. Uhum. Então, vamos dizer, igual você faz, que as pessoas fazem isso. Cara, o que eu posso dizer para você é que o crime faz pior. Sim. Você acredita que no Brasil tem pena de morte? Tem pena de morte. Tem pena de morte. A pena de morte é quando um bandido pega um policial. Sim. É quando um bandido acha que ele tem que fazer o tribunal do crime. Tem pena de morte. Uhum. Então, é o seguinte, como eu te disse, a parte policial. Então, nós todos ali trabalhamos junto na Rotan. Todos são profissionais exemplares. Reforço para você, o que todos ali já fizeram, ele fez mais do que qualquer politiquinha aí, ó, nesse país aí que fala que é defensor de direitos humanos aí, nunca fez 10% do que quem senta na viatura daquela. Eu costumo dizer o seguinte, o escapamento de qualquer viatura da Polícia Militar, ele fez mais do que qualquer ONG de direitos humanos. Porque estar do outro lado não é simples. Estar do outro lado, atendendo a pessoa no pior momento da vida dele, não é simples. Então, ninguém defende mais a vida, a liberdade e o patrimônio do que a gente. Pode ter absoluta certeza disso. Então, assim, foi um momento muito delicado. A gente assumiu a unidade e a gente, cada um tem a sua forma de conduzir, nós temos a nossa forma de conduzir, uma forma também que é de combate bem incisivo à criminalidade, com muita integração entre as forças de segurança pública, atividade de inteligência, essas coisas. Agora, a justiça ajuda a essa criminalidade grande que a gente tem, né? Hoje a nossa atual justiça, as leis, tudo isso. Na verdade, o Theo, hoje nós vivemos uma crise de autoridade, né? Uma crise de autoridade. Por exemplo, as leis, será que são os problemas? Não, eu não vejo a lei como problema. Não vejo. Lógico que ela permite ali os recursinhos, uma protelar, mas se você cumprir o rito processual que a lei fala, ela te julga em menos de um ano, tranquilo. O problema hoje é a visão do judiciário em relação à criminalidade. Hoje se romantizou o vagabundo. A verdade é essa. Hoje você, qualquer hora que você quiser, se você sentar numa viatura policial, qualquer hora, e o policial militar, ele é treinado, trabalhado para sentir o cheiro e achar o cara que é um infrator da lei. Sim. Você corre um sério risco aqui tranquilamente. Sair daqui do seu escritório aqui, patrulhando, abordar um camarada aqui na rua que tem 8 passagens por crime de roubo e ele tem só 22 anos. E ele tem só 21 anos. O que justifica um camarada desse? Tá na rua. Nada justifica. Nada. Então você vê hoje um judiciário que quer criar um monte de teoria mirabolante para mudar o espírito da lei que está criado. O legislador criou, mas o judiciário vem aqui e está querendo interpretar ela de uma forma, certo, vamos dizer assim, pró-vagabundo, criando um monte de tese para anular o que a polícia faz. Vou dar um exemplo hoje. O cara tem 1.000 quilos de maconha dentro da casa dele. Você tem que espernear para justificar porque que você meteu o pé no portão e caiu para dentro e pegou os 1.000 quilos de maconha. Sim. Uma coisa que até 5, 6 anos atrás era um crime permanente, você não precisava de nada. Hoje você precisa da tal fundada razão para você entrar lá. Você precisa de fundada razão, meu irmão. Sim. Você vive num país, meu irmão, que a criminalidade tá tomando conta de tudo. Agora eu falo para você tranquilamente, Theo, nós estamos na contramão do país. Você fala nosso Estado. Nosso Estado. E não é clichê. Você sente, e na sua corporação, que a população respeita isso?
Eu acho que... Eu digo assim, nós moramos, o Ale era muito pequeno, nós moramos nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, quando eu via um carro de polícia, eu falava, caraca, um carro de polícia. Né? Se sente que a população respeita isso? Olha, tem uma história sua que você entrou no carro de polícia, você queria até... Não, eu fui algemado uma vez lá, bêbado e tal. É uma outra história. É uma outra história. Tava errado. Não. E eu não tava. Eu tava bêbado e xinguei o guarda. Então, ele não tava errado. Não tava. Não. Ele falou que tem medo, ele tem medo. Não teve. Mas assim, eu queria entrar no carro, porque aqueles carros lá eram bonitos. Não sei como são hoje, mas na época da Indy, em Cleveland, que você gosta de corrida. Aí eu queria entrar no carro. Aí eu não queria que o superior dele lá, o oficial, me liberasse, não. Que eu falei assim, pô, meu sonho é andar num carro de polícia americana. E outra, era quanto num carro? Quantos policiais? Eram 4. Eram 4. Mas talvez, porque lá é um policial. É a polícia praticamente quase que setorial lá. Lá eram 4 dentro do carro e no carro eu lembro assim, do lado entre um banco e o outro, tinha 2 espingardonas assim, bonitona, porque eu gosto de ver. Eu não sei atirar nada, mas eu gosto de ver arma. Toda vez que lá na TV Sucesso vai muita polícia lá e chega, eu sempre pergunto, e aí, a gente tinha um amigo nos Estados Unidos que tinha uma loja de arma. E eu peguei, como é que é um AK? Um AK-47. Leve pra caramba, né? Eu falei assim, deixa eu pegar esse negócio aqui. É muito leve aquilo, né? Mas assim, por exemplo, você vê hoje assim... Eu falo, a população respeita? Respeita porque é o seguinte, vamos lá. Vamos dizer, uma das coisas que você mensura muito alguns índices criminais que você não tem como maquiar. Por exemplo, você não maqueia roubo de veículo. Você não maqueia homicídio. Nós estamos falando o seguinte, nós estamos vivendo num estado aqui que a menor taxa de homicídio da história, em pleno 2024. Isso não é realidade do país. Cara, eu lembro assim, agora você gosta desse negócio, eu peguei ali, 2013 eu fiz o curso Rotan. Pra gente trabalhar lá, nós temos um protocolo ali, uma doutrina que a gente segue. E aí você pega ali todos os dias, na entrada de serviço, você é obrigado a anotar a relação do caráter geral, que a gente fala, que é os veículos roubados, furtados e roubados das últimas 24 horas. E era terrível para nós, porque o que acontece? Na época, a gente fazendo curso estagiário, o curso lá de Rotan, você tem 2 fases. A fase mais rústica, que te rala, depois você vai para outra segunda fase, que é a fase do estágio, que é onde você vai para a rua aprender a trabalhar. E aprende a trabalhar, é totalmente diferente. Mas aí você tinha que anotar os veículos roubados, furtados das 24 horas, você tinha que anotar 30, 40 veículos, chefe. 30, 40 veículos. Foi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Por dia. Por dia. Isso é só daqui de Goiânia? Só de Goiânia. Nossa. Teve uma vez que chegou um movimento aí de que a polícia teria parado. Aqui, dos anos ali que chegou a fazer um movimento aí, e eu particularmente nunca entrei, a unidade que eu estava nunca associou isso, que aí a criminalidade, pra você ver como é que é o negócio. Ela achou que a polícia tinha parado. Nesse dia roubou quase 80 veículos. Caramba. E eu tava de serviço, ninguém me contou. Porque aí você anota das últimas 24 horas e o que vai acontecendo no dia, o Copom vai te posicionando via rádio, você vai anotando. Então, você tentar decorar 30 veículos, porque você era estagiário, o povo da equipe, porque ali é a função. Então, o patrulheiro, ele decora as placas para... Hoje, cara, tem dia que você passa 48 horas sem ter um veículo roubado, furtado em Goiânia. É mesmo, né? Você não tem. Então, assim, eu não tô aqui para fazer propaganda política, mas eu tô aqui para te trazer a realidade hoje de Goiás. Teve um negócio que até que a gente discutiu num podcast, não sei se foi com o Wander, foi aqui em Goiânia também, que tava falando, naquela época eu andava a pé de tal lugar até tal lugar em Goiânia. Eu falei assim, eu ando a pé direto aqui. Cara, porque eu lembro que quando eu tinha, tipo, uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, não dava pra você andar. Cara, hoje é o seguinte... Hoje você anda. A polícia militar, ela, vamos dizer, hoje, acaba que, querendo ou não... E aqui eu tô passando uma leitura que não é uma propaganda política. Você tem um respaldo do governo para cumprir a lei, mas o governo, ele te estimula. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, hoje, eu tô comandando o COD. Se uma equipe minha pegar agora 300 quilos de droga,
O governador, ele fica sabendo que pegou os 300 quilos de droga e ele liga pro comandante da equipe para parabenizar, cara. Você acha que o sargento, o subtenente que tá lá, ele não se sente orgulhoso? Sim, sim. Fala um episódio, ó, pra você ter o nível do negócio. Tava na CPE ano passado, comandando a CPE Chipo COD. Você viu? CPE é o É quê? Companhia de Policiamento Especializado. Tá. Que é a mesma doutrina de patrulhamento tático que nós temos aí na Rotan, e segue mais ou menos. Rotan fica mais inclinada na capital, a CPEs nos comandos regionais, mas ela faz o policiamento também de choque, estádio, questão de distúrbio civil e faz também o patrulhamento, mesma doutrina praticamente de Rotan, de patrulhamento tático. E aí nós pegamos uma advogada que estava carregando um fuzil. O governador me ligou como comandante da unidade para tentar entender qual que era a participação da advogada no crime organizado, porque um advogado não anda com um fuzil se não faz parte de uma organização. E aí ele ligou e falou: Major, como é que é essa história dessa advogada? Vocês estão ainda de olho? Vai conseguir pegar mais gente envolvida? Então, você viu uma preocupação da autoridade com isso. Sim. Por exemplo, você está lá em São Paulo, uso de câmera. Câmera é uma piada, Theo. Você não é a favor? Câmera é uma piada. Câmera, ela faz te constranger. Mas ela não tem faz uma coisa com números que já apoia, assim, não, deixa eu te falar. Que tá resolvendo? A câmera resolve o quê? Então, vou te dar número. Me traz um lugar que o uso de câmera reduziu criminalidade. Reduziu, talvez, um pouco a letalidade policial. Sabe por que reduziu a letalidade policial? Porque o policial está inseguro de trabalhar. Está com receio de trabalhar. Você tem que mensurar eficácia de uso de câmera com redução de criminalidade. Me fala um lugar aonde diminuiu o homicídio de gente de bem, onde diminuiu o roubo de veículo, roubo à residência, com aplicação de câmera. Eu acho que tem que ter câmera. Não aqui. Tem que ter câmera no poste, na cidade inteirinha, que também vai fiscalizar o policial. Mas uma câmera inteligente, Theo. Uma câmera que o veículo acabou de ser roubado, ele passou nessa avenida, ele tá acusando. Falou, ó, o veículo foi roubado tal, acabou de passar em tal avenida. Ah, você acabou de ser roubado aqui. Mas aí aí você é o advogado do... O que você tá falando aí, eu não tinha pensado ainda. Mas vamos ser advogado do diabo. Essas abordagens que às vezes a gente vê, da polícia chegando e já dando pancada e tal, você não acha que isso aí inibiria? Porque, por exemplo, em São Paulo tem muito. Aqui não é uma realidade tão grande de Goiás, mas em São Paulo tem. Esquece. Essa truculência aí é excepcionalidade. Isso aí é o seguinte, vou dizer, isso aí nós vivemos duas guerras. Nós vivemos uma guerra assimétrica, no qual você pega hoje o crime organizado, que está organizado, porém ele age à margem da lei, em litígio, em combate com as forças de segurança pública que precisam trabalhar pautadas pela lei. Então ela já é uma guerra desproporcional. Nós temos algo organizado que trabalha contra a lei, tem um monte de coisa, que vem as instituições de segurança pública para trabalhar dentro da lei. Você já está amarrado aqui dentro. A guerra já é desproporcional. E além de tudo isso, você vê a guerra informacional. Que é o quê? Esse tipo de informação que vem para te detonar. Né? Cara, você pega a polícia ela faz milhares de abordagens. Tá? Milhares. O índice de erro da polícia, eu falo para você, Theo, ele não chega a 0,5%. Qualquer atividade que você for fazer na sua vida, a medicina, qualquer outro, um cirurgião, ele vai ter a margem de erro dele. Vai ter, cara. E outra, você precisa fortalecer. E aí, quando eu falo fortalecer, não é que eu tô falando que você tem que agir dentro da ilegalidade. Quando você tem essas câmeras inteligentes pela rua, você tá fiscalizando o policial. Não, eu vou contar uma história comigo também. Eu tava fazendo uma corrida em Guaporé, no Rio Grande do Sul, uma corrida de Fórmula Truck. E tinha tomado algumas ali, tava na praça. E lá em Guaporé tem muita câmera. É uma cidade pequenininha, lá no Rio Grande do Sul. E aí a gente viu um pessoal da Truck
os caras falam assim, pô, a polícia pegou fulano e teve uma briga, a polícia pegou os fulano, não sei o quê. Aí eu falei assim, pô, vamos lá, né, pra ver o que tá acontecendo. Aí a gente chegou, tinha assim, uns 3, 4 policiais e tinha um cara sangrando, que era o nosso cara, mais 2 no chão, com a mão pra trás, e o bandido, a pessoa que brigou com o cara. E aí os bichos tinham tomado todas. E aí eu cheguei e um cara deu um chute no nosso, deitado. Aí eu fiquei pé da vida. Aí eu fui pra cima do policial, falei, pô, o cara tá deitado já, não sei o quê, não sei o quê. Nisso chegou o chefe, né? Aí chegou o chefe e tal, aí eu falei pra ele, pô, o cara foi covarde, ele deu um chute, não sei o quê. Aí ele falou assim, você quer fazer uma denúncia formal? Aí eu falei, quero. Aí eu falei assim, então você passa lá, é brigada, né? Você passa na brigada amanhã, a partir das 7 da manhã, pra você fazer a sua denúncia formal. Eu falei, beleza. E fui embora e tal. Aí, no outro dia de manhã, eu acordei num sono danado. Eu falei, pô, falei que eu ia lá, vou lá. Aí eu fui lá. Aí ele virou e falou assim, o que aconteceu? Aí eu contei a história. Mas eu já tinha tomado uma garrafa de vinho, meia garrafa de vinho. Aí eu contei a história, falei, aconteceu isso. Ele ouviu, aí ele virou e falou assim, vamos ver se realmente foi isso na câmera. Aí eu falei, caraca, tomara que eu tenha contado a história correta. Aí eu lembro que a gente foi para uma sala, aí ele mostrou a câmera, aí Era eu apareço. câmera do lugar. Não, assim. tinha umas 4, 5 câmeras, tá. é lá no lugar. Aham. Aí eu lembro que eu apareço assim na praça caminhando, né? Aí a primeira coisa que eu virei pra ele, eu falei assim, nossa, como eu tô gordo. Aí ele começou a rir, mas tudo que eu falei tinha acontecido, então foi legal. Aí ele falou, ó, faz a denúncia, fez a denúncia formal. Aí quando eu tava saindo, um brigadista virou e falou, acho que é brigadista que fala, um policial virou e falou assim, ó, esse cara aí é encrenqueiro mesmo, hein? É melhor você ir embora, porque senão ele vai uma encrenca com você. Eu sei que eu passei no hotel, peguei minhas coisas, falei, vamos embora pra não ter meu problema. Mas hoje, ô Theo, assim, hoje Então, assim, tinha câmera, e a Sim. câmera que ajudou a... E hoje, assim, você pega, assim, as corregedorias, cara, as corregedorias, elas têm uma atuação hoje muito isenta. Não tem essa, corporativismo, não. Os caras hoje tudo, o Ministério Público fiscaliza, as corregedorias, elas... Aquele policial eu não sei se você acompanhou esse caso, num jogo que teve lá em Anápolis, teve um policial que deu um sacou tiro na cara do jogador. Ele não deu tiro, ele sacou o revólver. Não, se fala de uma arma de tiro de borracha. Tiro de borracha, tiro de borracha. Aquele ele passou 3 dias, ele foi retirado da rua. A polícia, ela não compactua com isso. Isso aí vamos dizer, essa guerra informacional que a gente tem que ter muito cuidado e, vamos dizer, e a mídia, de uma forma geral, às vezes até sem saber, ela cria, por exemplo, você pega ali, teve uma novela da Globo, uma novela das 8, cara, que acho que é Duas Caras. Teve uma novela chamada Duas Caras, que falava da milícia no Rio. Tipo assim, na novela... eu lembro. Na novela, a milícia, assim... Era a Juliana Paz. A milícia se comportava como sendo algo bom, cara. E milícia não é bom, cara. Não. Milícia não é bom, entendeu? A milícia é crime organizado, igual o Comando Vermelho. Eu morei no Rio 3 anos e entendeu? meio. Então, assim, hoje... Aí, por exemplo, aí até a gente viu uma matéria, tem lá, assim, saiu uma reportagem, assim, acho que foi do Globo. Os prós e os contras da milícia. Pô, não tem pró e contra, cara. Só tem contra, cara. Mesmo, né? Só tem contra. Então tem que ter muito cuidado, porque hoje o que vende é o quê? É pegar ali, a polícia faz 15 mil, 10 mil abordagens num dia, é pegar que o cara deu um peteleco num cara na distribuidora e potencializar e achar que ninguém tem que abordar. Então eu volto a repetir para você, por exemplo. A câmera, você tem que ter câmeras inteligentes, a câmera que ela vai servir para fiscalizar o policial, lógico, nós somos dentro da legalidade, mas não aqui, cara. Não para te constranger. Hoje o policial tem medo de atuar. Hoje, e a legítima defesa, ela não precisa esperar o cara atirar em você para você atirar no cara. Certo. A iminência da ação dela, ela te permite agir. Então hoje o cara, ele fica com tanto medo de perder o emprego que ele espera o cara atirar nele. Então o que acontece? Você fragiliza o seu ponto forte. E outra coisa, segurança pública é o problema do país.
é o problema do país. É a única que incomoda todas as classes sociais. É a única que, vamos lá, educação, saúde e segurança. O tripé básico. Sim. A saúde precisa melhorar, saúde pública muito. Mas uma parte do segmento da sociedade, eu acho que até uma parte razoável, tem um plano de saúde. Sim. A escola pública, que é uma vergonha o Estado gastar mais por um aluno do que um aluno pagar a mensalidade numa escola particular e ele não ter um ensino de qualidade. Sim. Mas hoje o cara, por exemplo, você pega aqui em Goiás, por exemplo, você tem as escolas militares, você tem a possibilidade, vamos dizer, de uma forma geral no país, o cara tem a possibilidade de pôr o filho numa escola particular. Agora e a segurança? A segurança você não terceiriza, meu amigo. A segurança você não terceiriza, tá de mamando, caducando, se lascando com problema de insegurança. E eu falo para você tranquilamente, tem que fortalecer as instituições, o judiciário precisa tratar vagabundo como vagabundo, é encarceramento, é na trás da grade, errou, tem que pagar, tem que ver o sol quadrado, tem que comer com a blindadinha, para você respeitar aquele pai de família que trabalha, que perde o dia, o tempo dele para comprar um celular. Opa, antes de ir para a Série B, só uma pergunta. Não, você pegou a nossa entrevista com o presidente do Vila Nova, pegou pra polícia. Não, mas acho que esse aqui sempre foi meu sonho, entrevistar, falar desse assunto não, também. Mas e o dia que eu tô aberto, o dia que você quiser falar só de tema de segurança, eu tô à disposição. Não, mas eu tenho só mais uma pergunta, então. Tá. Agora uma sua, minha, que tá. já passou o tempo. Agora, comparando, a gente comparou algumas vezes a polícia lá de fora dos Estados Unidos com a daqui, né? Tem alguma coisa que você vê que a polícia daqui... eu não tô falando da qualidade do trabalho do policial em si, do sistema policial, de como ela se organiza, que você acha que aqui é melhor do que algum outro país lá fora que você já viu? Ou e alguma outra coisa que você acha que lá fora dá um exemplo que podia melhorar aqui? Não, vamos lá. Primeiro, o tempo-resposta nosso aqui no nosso estado, aqui, dentro de Goiânia, região metropolitana, é maior do que a dos Estados Unidos. Hoje, se você ligar precisando de socorro, a polícia vai chegar na sua casa mais rápido do que a dos Estados Unidos chega na casa dele. É mesmo? Com certeza absoluta. E muito mais preparada. Mas muito mais preparada. Porque nos Estados Unidos vai chegar um policial na viatura. Aqui, uma viatura diária nossa aqui com 2 policiais, você tem cara corajoso ali dentro. Cara que é preparado, que tá bem equipado para operar e vai chegar uma equipe especializada sem nem esse camarada pedir. Porque irradia rapidamente e vai ter alguém próximo para chegar. Às vezes as pessoas falam, mas um dia roubaram, furtaram a minha casa, a polícia demorou 20 minutos para chegar. Eu falei, furtou, já aconteceu. Sim. Não precisa ninguém sair louco aí, furando sinal, correndo risco aí de capotar a viatura, morrer, que morre. Hoje você tem um índice grande, por exemplo, nos últimos... Eu tive 5 colegas comandados em um ano que nós enterramos por acidente de viatura. Você vê o quanto é delicado. Agora, assim, você comparar, vamos dizer assim, a forma nossa de operar, então eu acredito que assim, o tempo-resposta nosso hoje é melhor. Mas a forma que você, nos Estados Unidos, eu acredito que tem, que você pode copiar, talvez o quê? Uma viatura mais apropriada. Eu não estou falando que as nossas não são boas. São boas viaturas, mas lá tem uma viatura mais apropriada, viatura elas são antibalísticas lá, com proteção antibalística. O lado de entendeu? tecnológico. Né? Fala como antibalística em que sentido? Não, assim, você tem hoje as viaturas nos Estados Unidos, boa parte delas são à prova de balas. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Hoje, por exemplo, se você entrar numa troca de tiro, por exemplo, a equipe do COD ano passado, fazendo um ano agora, ela foi fazer uma abordagem na rodovia, uns caras que estavam envolvidos em alguns homicídios lá em Paracatu, os caras reagiram, a equipe não deu tempo de fazer nada, o policial nosso tomou um tiro na cabeça. Uhum. Graças a Deus não faleceu. Se você está dentro dos Estados Unidos, você tinha ali aquele vidro blindado. Uhum. Mas são realidades muito diferentes. E lá, você vê Nova York, tem índices criminais grandes. Você pega hoje ali Paris está em colapso.
Sim, sim, Paris sim. tem colapso. Mesmo nos Jogos Olímpicos, foi Entendeu? problemático. Então, assim, às vezes a gente fala. Aqui eu vejo que o empenho do nosso policial é um cara diferenciado, pelo menos aqui em Goiás. Nós temos uma inteligência muito forte. Aqui acontece um homicídio, acontece um roubo. Todo mundo se empenha em descobrir quem fez. E isso tem feito a diferença. A integração Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal tem sido também uma estratégia de governo que tem sido muito bom. Vamos voltar para fechar agora, voltar ao futebol. Hugo, você quer deixar, quando você sair do Vila Nova, você quer deixar o quê no Vila Nova? Como é que você quer deixar o Vila Nova? Cara, eu acho que assim, o Theo, a gente sai do Vila hoje, a gente deixa um clube estruturado, padrão Série A. Não vou falar aqui ainda padrão Palmeiras, porque tem equipamentos mais sofisticados, mas eu falo para você ali que nós estamos ali, no mínimo, em pé de igualdade com alguns clubes de Série A, em equipamento, em estrutura, algo que a gente ainda não tinha. E eu acho que isso é o que te aproxima mais do sucesso. Nós temos hoje um processo de formação que a gente tem buscado melhorar bastante. Mas esse é um ponto que eu queria bater. Eu faço a Série B na Band e faço a Série C na Zap. E eu pesquiso todos os jogadores que vão estar envolvidos na partida. E eu tenho visto muito pouco jogador assim, formação, Vila Nova, Goiás, Atlético. Eu tenho visto Aparecidense e os de Anápolis por causa do investimento que foi feito. Mas aí são competições diferentes. Aí o que acontece? Nós pegamos uma ruptura muito complicada que foi a pandemia. A pandemia matou praticamente 2 gerações de atletas. Isso é correto. Ela tem que ser colocada. E a gente vem nesse trabalho. Nós temos uma política ali dentro do clube de que hoje, por exemplo, se você pegar 10% de um atleta, vamos dizer, base, você tem que ter vistas econômicas. Então, por exemplo, você tem um bom atleta aqui, 10% dele no Atlético Mineiro, ele vai valer mais do que 100% no Vila. Porque, vamos dizer, isso aí não é difícil você... A mesma roupa do Flamboyant, ela tem um valor diferente na 44, vamos dizer. Pela vitrine que ele está exposto. Então, hoje, por exemplo, nós temos quase 30 atletas, hotel, esparramados em clubes de Série A, nas parcerias mini de base. Fora isso, nós temos buscado ali fortalecer o nosso processo de formação. Por exemplo, hoje nós, no jogo, no Brasileiro de Aspirantes, hoje nós vencemos, nós somos um único time com 6 pontos, com 2 vitórias no nosso grupo. Nós vencemos o Juventude em Caxias e hoje nós vencemos por 2-0 o Criciúma no Oba. Então é um processo e acredito que tende nos próximos anos a gente inverter essa matemática, ter um pouquinho mais de menino da base para a gente fazer negócio, para economizar, porque às vezes um menino desse de 3, 4 mil reais, ele te economiza um de 20, que às vezes é para compor elenco, e você vai distribuir melhor esse recurso. Então é um processo que, como eu te disse, estruturação, categoria de base. Nós tiramos o certificado de clube formador do clube pela primeira vez na história. Hoje, acaba que essa estrutura hoje, ela também repercute porque semana que vem nós vamos inaugurar o CT, também já em primeira mão. Vocês vão todos serem convidados, a imprensa, para acompanhar. Vamos fazer um grande evento lá. Hoje um menino ele vai ter uma suíte para 4 garotos, coisa de primeira. Isso a base isso para categoria de base. De base lá no CT, coisa de primeira. E isso vai permitir a gente concorrer com outros clubes, atrair os bons talentos para cá. Isso vai nos oportunizar cobrar mais dos meninos que aqui estão. Então isso tudo é vamos dizer assim, aquele ciclo virtuoso que te leva ao sucesso. Agora é o processo. Vamos falar assim, conhecer o propósito, você precisa suportar o processo, né? Conhecer o propósito, quanto tempo vai ser, a gente não sabe. Mas o que eu penso é que a gente pode deixar um clube estruturado, um clube que tem hoje uma linha de que é importante a formação e de que ele precisa trabalhar com austeridade. Não gastar
não dá um passo muito maior do que você pode, que é o que a gente tem feito. A gente não pegou o dinheiro da liga igual 90% dos clubes pegaram e chucharam em time de futebol. E a gente passa por esse processo agora fortalecendo, porque nós corremos um sério risco de, por exemplo, ano passado e esse ano, passar por um rebaixamento, e Deus foi muito bom com a gente, que a gente brigou em cima. Mas a injeção de capital que teve nos últimos 2 anos, que ainda vai ter no ano que vem, ele é um negócio absurdo. A Liga Forte ainda coloca dinheiro, independentemente da... Isso aí, coloca, porque ela não pagou, o Vila não recebeu 19 milhões, ainda está recebendo picado. Por exemplo, se o Goiás não abrir mão dos 20% dele, e o investidor, se ele não abrir mão, o investidor vai ter que pagar, o Goiás, porque todo mundo fala assim, o Goiás entrou o ano com 90 milhões em caixa. Não, não ele foi entrou isso? por isso. Entrou boa parte por isso. Isso. Ele ainda vai receber mais 75, 80. Ainda tem para receber? Tem, eles têm. Então Eles receberam 10% porque estava na Série A, e agora recebe mais 5% em outubro e mais 5% em março. Então eles estão com dinheiro pro ano Entendeu? que vem. Tem dinheiro pro ano que vem. Agora ele já perdeu 20% de tudo nos próximos 50 anos. Correto. E aí o que fizeram com o dinheiro? O que eu posso falar é o que eu fiz. Certo. Entendeu? Então todo clube da Liga Forte ainda tem dinheiro a receber no ano que vem. Quem quer pegar os 20%, quem quer vender. Eu não vou vender, então nós não vamos pegar. Certo. Entendeu? Certo. Nós vamos vender os 10% justamente porque a definição nossa foi 15, 20 dias atrás. Gente brigando para subir, como é que eu vou vender mais 10% se eu subo ano que vem 60 milhões? Eu vou dar mais 6 de cara. Aí é outra e outra história. coisa, até pelo valor, você vender ele por 18 milhões, 10%. Sim. Se tá pagando esse ano 10 milhões, ano que vem, na pior das hipóteses, a gente permanecendo, a gente atingir uma pontuação que eu creio que a gente tá seguro em relação a isso, 10% já é 1 milhão a menos, cara. Sim. Por 18, você já caiu para 17. Sim. E aí você vai só aumentando o sarrafo, então você vai criando uma desproporção. Então eu penso que o Vila passa por esse momento, se estrutura, equaliza algumas dívidas. Nós pegamos lá com mais de 200 ações, nós estamos com 80 hoje. Equaliza. E eu acho que esse é o processo que tem que ir. Foi muito maltratado ao longo do tempo. Então, hoje nós estamos caminhando para ter ali um clube realmente austero. Falo para você qual clube de Série B que fez uma estrutura igual a gente fez. Fala, pega aí, Série B, C, às vezes até A, assim, eu acredito que em 1 ano igual nós fizemos, não me recordo. Lógico que tem clubes que estão com a estrutura já consolidada. Sim, eu tô aqui pensando, o Cuiabá já vem de 2, 3 anos. Mas o Cuiabá fez. 2, 3 anos. O Criciúma tá tentando, mas eu não estive lá. É um CT bacana. É um CT muito bom. Mas não foi em 1 ano. Né? É um processo. Então, exemplo, o Curitiba também melhorou, mas já vinha melhorando. Né? Isso. Mas virou SAF. Virou SAF. Né? Então, assim, eu acho que estamos passando por esse processo, fazendo, vamos dizer assim, como manda o dever de casa. Estruturando, formação de atletas, essas coisas. Obrigado, Hugo. E boa sorte. Foi sensacional. Obrigado. Se brincar, foi um dos maiores que a gente já gravou. Falamos de tudo. Gente, valeu. Forte abraço. A gente marca novo encontro com o nosso Pode Pai e Pode Filho na semana que vem. Sempre com o apoio da Zapping, que é a maneira mais inteligente de você ver TV. Acesse aí zapping.com.br que você vai ver como é fácil você ter inteligência, modernidade e uma coisa que a gente fala de esporte aqui, que eu digo sempre, seu vizinho nunca vai gritar gol antes de você, se você tiver a Zapping na sua casa. Forte abraço e cuide-se bem.